RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. Começamos com o nosso primeiro tema, que é Governo realizou a primeira Conferência Nacional sobre ALDA do Espírito Santo nos dias 29 e 30 de abril. O governo de São Tomé homenageou a poetisa Alda Espírito Santo na 11ª edição do mês da Cultura Nacional, que decorreu durante o mês de abril e realizou nos dias 29 e 30 a primeira Conferência Nacional sobre a vida e obra daquela que foi considerada pelo Presidente da República como um dos expoentes máximos da poesia nacional. Começamos com o Liberato Muniz, a nossa primeira questão. Como é que viu essa iniciativa e como que avalia a proposta de incluir sistematicamente a vida e obra de Alda do Espírito Santo nos conteúdos escolares e que impacto essa medida pode ter na formação da juventude são-tomense? Eu julgo que nós em São Tomé e Príncipe temos um problema grave, que é a falta de referências. E é preciso que urgentemente, independentemente, ou seja, despartidarizando o país, independentemente do partido que as pessoas tenham feito parte, que se recupere e traga com visibilidade as nossas referências. E nós temos muitas, não é só a doutora Alda Espírito Santo, a dita menina Alda, como muitos outros, como Guadalupe de Seita, como o Né, com Leonel Mário Dalva, como o próprio Miguel Trovado, o próprio Pinto da Costa, ou seja, José Frete Lauchong, temos Dionísio Dias, temos muita gente em São Tomé e Príncipe que, dentro das suas possibilidades e das condicionantes do próprio país, fizeram o seu trabalho. E o que me parece é que em São Tomé e Príncipe, cada vez mais, com o país cada vez mais partidarizado como está, as pessoas só se lembram de um e dos outros quando estão no poder. Inclusive, existem mesmo, muitas vezes, quem está no poder que faz questão de excluir muita gente. E o passado não pode ser apagado dessa forma como querem fazer em São Tomé e Príncipe. E é preciso trazer essas referências para que as pessoas conheçam efetivamente o que elas fizeram. E, ao trazer a Alda Espírito Santo, eu julgo que é um bom exemplo, porque, sobretudo, a Alda Espírito Santo tem uma coisa muito, muito especial. É que, nesse mundo de hoje, que é um mundo onde a corrupção faz granjear quase todo o país, onde toda a gente é suspeita de ter sonegado bens do Estado, a Alda Espírito Santo tem essa particularidade que a torna ímpar, que é, talvez, das poucas pessoas que nunca se apontou que tivesse sonegado bens do Estado. Isto faz dela alguém que esteja superiormente colocado para ser uma boa referência para São Tomé e Príncipe. Então, não há necessidade de se tentar esquecer essas figuras. Então, eu julgo que essa promoção que teve na origem, talvez, a Conceição Deus Lima, eu espero que ela seja, que ela sirva de base para que o país consiga sustentar esses elementos, essas referências, para que o país possa crescer e para que os santomenses, os mais novos, saibam
o que efetivamente houve no nosso passado. Houve coisas boas e houve coisas más. E outra coisa que eu fico preocupado em São Tomé e Príncipe é que quando eu ouço falar dessas figuras, praticamente só se falam de coisas boas. Não, elas tiveram coisas boas, mas também tiveram coisas más. E não se pode ter receio de dizer as coisas eventualmente más que elas também fizeram, porque também faz parte da história. Se nós formos a ver, por exemplo, a Alda Espírito Santo, a Alda Espírito Santo foi, eu posso dizer, a ideóloga do Partido Único, ideóloga do Pinto da Costa. Então, muitas vezes diz-se muito mal do Pinto da Costa, mas não se diz nada menos abonatório em relação à Alda Espírito Santo. Então, é preciso que haja investigadores, que nossos historiadores investiguem e tragam esses dados, para que nós fiquemos a conhecer, para que nós saibamos verdadeiramente que aquela referência, quais são os pontos bons e quais são os pontos maus. E é preciso também que se estudem essas pessoas. E essa mais-valia de tentar trazer aquilo que Alda Espírito Santo fez para que se estude nas escolas é muito importante. Veja só, por exemplo, o hino nacional. O hino nacional é totalmente da autoria da Alda Espírito Santo. Eu pergunto, quantos santomenses, dentro e fora do país, sabem disso? Já cantaram esse hino N vezes, mas as tantas nunca tiveram conhecimento, nunca souberam efetivamente quem fez esse hino. Mas mais do que fazer o hino, é explicar-nos a razão de cada uma dessas estrofes. Ou seja, o que isso quer dizer? Por que naquela altura se pensou assim e não se pensou de outra forma? E é preciso que nós, de uma forma descomplexada, o possamos fazer. Eu volto a dizer, mais do que a Alda Espírito Santo, que tem o seu papel já no nosso São Tomé e Príncipe, já é bem reconhecida, principalmente pelos intelectuais mais virados para a área do MLSTP e do PCD, é preciso que ela abranja o país todo. É preciso que todos os santomenses acolham a dona Alda Espírito Santo como os outros, como eu já referi, Guadalupe de Seita, Oné e Companhia Limitada, como figuras que, com coisas más ou com coisas boas, são referências, porque são talvez a razão de nós estarmos hoje onde estamos. Agora nós perguntamos, estamos bem? Talvez não. Estamos mal? Talvez um pouco mal. Mas por quê? Quais foram as consequências? O que é que não se fez? Quais são as indicações que as tantas devíamos ter seguido que não seguimos? E dá-me a impressão que em São Tomé e Príncipe todos nós vivemos o dia a dia. O que acontece, nós fazemos, nós comemos, nós bebemos, mas nós não projetamos nada para o futuro, nós não queremos estudar a essência do país, nós não queremos reconhecer as pessoas. Então eu julgo que esse reconhecimento para a Alda Espírito Santo é um bom reconhecimento e eu espero que se faça mais coisas como essas, porque nós temos muita gente que é preciso trazer. Eu estou a lembrar agora do grande massagista que nós tivemos em São Tomé e Príncipe. Nós tivemos um massagista que já fez milagres. Eu pergunto, quem fala desse massagista? Praticamente ninguém. Eu pergunto, por quê? Não é uma referência. Não fez coisas muito boas em São Tomé e Príncipe, talvez muito mais que os políticos que nós temos tido no dia a dia de São Tomé e Príncipe. Nós temos muita coisa boa. Nós temos, por exemplo, na área de cultura, temos o Socopé de Coimbra, o Socopé de outros sítios, coisas que foram maravilhosas e que é preciso trazermos verdadeiramente para que os jovens possam conhecer, para que eles possam ter mais orgulho de São Tomé e Príncipe. Repara bem, Ronaldo, hoje, praticamente, nem os mais velhos têm orgulho de ser santomense. Por quê? Porque não existe referência. Mas pior ainda, é que a esperança que os mais velhos tinham de ver o país mudar quando nós tomamos a independência, eles viram tudo diluir e a caminhar para o pior. E isso precisa saber por que isso está a acontecer. Por que não se fez diferente? Onde é que outros falharam e por que eles falharam para que nós possamos fazer diferente? Eu acho que é essa linha de pensamento que nós temos que ter presente e dizer mais uma vez, não basta nós dizermos só coisas boas. Em São Tomé e Príncipe há um vício, que eu costumo dizer malévolo, das pessoas só dizerem coisas boas, principalmente quando as pessoas já não estão cá entre nós. Não, é preciso nós sermos realistas, dizemos as coisas boas e as coisas más.
E não só quando nós não gostamos de alguém é que nós dizemos tudo de mal dessa pessoa. E é preciso nós conseguirmos conviver com isso se nós quisermos fazer um país diferente e se nós quisermos promover o contraditório e se nós quisermos respeitar os outros e finalmente termos uma referência. É o que eu penso. Sim, Liberato, o lema servir e não servir-se é que marcou a vida de Alda Espírito Santo, ainda ressoa na prática da governação atual ou é mais uma invocação simbólica do compromisso real? Que hoje muito daquilo que a Alda Espírito Santo tinha na mente, das coisas boas que ela tinha em mente, como, por exemplo, o patriotismo, a defesa da cultura, a proteção dos santomenses, eu julgo que isto diluiu-se no tempo. Porque o que nós sentimos, e é duro dizer isso, é que os nossos dirigentes hoje, quando chegam ao poder, eles estão apegados àquilo que eles podem ter e não àquilo que eles podem fornecer para que o país possa se sustentar e possa crescer. Eu julgo que essa é a grande decepção dos mais velhos e já a caminhar também para os mais novos. Porque, como vê, com essa imigração que nós temos hoje, as pessoas saem de São Tomé e Príncipe, mesmo sabendo que lá fora pode ser um desastre total. Mas mesmo assim, porque não acreditam em São Tomé e Príncipe e não acreditam nos dirigentes, vão saindo. Veja só, nós estamos hoje, quando nós falamos com os nossos dirigentes, quando eles vêm à praça pública dizer seja lá o que for, praticamente ninguém acredita. Veja o caso da SEAC, por exemplo. Quantas vezes o próprio presidente da República deu a sua palavra de honra que é agora 15, mais 20 dias, isso resolve. Mas dá-me a impressão que, quando quer dizer outras coisas, dá um passeiozinho na praça pública e fala. Ou seja, fala daquilo que os interessa. E é isso que está matando a nossa sociedade. Nós temos que sentir que os nossos dirigentes, quando prometem alguma coisa, prometem para fazer e não para resolverem os seus problemas. E isto tem que ser rapidamente posto em evidência para que nós possamos crescer em São Tomé e Príncipe. Os nossos dirigentes têm que dar exemplo para que eles possam ser minimamente referência. Porque se hoje praticamente estamos a esquecer da Alda Espírito Santo, do Oner, Guadalupe de Seita, dessas pessoas que nós ainda julgamos ser referência. Eu falava há pouco tempo do massagista, que é o Somé Chignon, tá vendo? Que é uma pessoa com uma grande profundidade cultural em São Tomé e Príncipe, para fazer coisas boas. Hoje nós não sentimos isso. Então, eu julgo que esse exemplo é que tem sido muito mau para São Tomé e Príncipe. Obrigado, Liberato Muniz. A Plenário Zeferino Pindó, seja bem-vindo a esta edição da Resenha da Semana. Nós estamos já no primeiro tema. Como é que viu essa iniciativa desta conferência, homenagem à Alda Espírito Santo? Como é que avalia a proposta de incluir sistematicamente a vida e a obra de Alda Espírito Santo nos conteúdos escolares e que impacto essa medida pode ser, ou melhor, pode ter na vida da juventude são-tomense? Bom, desde já cumprimentar a todos os filhos de São Tomé e Príncipe, dentro e fora do país, seja louvado, Minas de São Tomé com o Príncipe, aqui Nova Saúde, como a Cunancissa, a Boastas disso, Oze, Jamé, Gadeza da tudo me de São Tomé com o Príncipe, uma bom já, o nós essa já de me, e dangue kuteme, femo favolo, na piekue Oze Tanfa, piekue no tlola, funda me, sua este fundamental ni vida e com a qual homem com a qual mola. Bom, vamos falar aqui na questão da Alda Espírito Santo e perguntaste aqui o que é que eu acho, o que é que eu penso da implementação da história da vida, é isto, né? Da Alda Espírito Santo na matéria, no estudo
para que os filhos de Santo Tomé e Príncipe possam saber um pouco da história da vida da Alda Espírito Santo. Eu quero vos dizer que o nosso maior problema em Santo Tomé é que tudo nosso é feito de forma muito atabalhoada. Nós não levamos as coisas muito sério. E depois queremos inventar algumas modas. E às vezes queremos inventar modas que nem sequer estamos preparados para implementar. Isto é que é o mais sério. Porque se até hoje não se conseguiu implementar a língua nacional, o crioulo forro na escola, então eu quero perguntar o que é que nós queremos realmente, o que é a nossa identidade, o que é nosso. E de repente parece que a história da vida da Alda Espírito Santo interessa a algum grupo de filhos de Santo Tomé e Príncipe, que se calhar descobriu aqui alguma forma de buscar alguma vantagem com isso tudo. Porque filho de Santo Tomé e Príncipe só faz as coisas quando ele acha que tem vantagem, quando acha que dá para ir buscar alguma coisa. Então eles começam a correr atrás da coisa. Bom, eu acredito que isto não terá grande significado para filhos de Santo Tomé e Príncipe, porque nós estamos numa era que nós chamamos a era de mudança. Nós estamos a chegar a 50 anos da independência e há muita coisa que já não nos interessa saber. Por quê? Porque não fez nada, não trouxe nenhuma vantagem, não mudou nada na vida dos filhos de Santo Tomé e Príncipe, não deixou nenhum legado que seja favorável para nós olharmos para trás e dizermos: essa figura deixou-nos um legado, deixou-nos uma história, deixou-nos uma marca de luta que está visível na vida de filhos de Santo Tomé e Príncipe. Mas se nós formos à busca do fundo da coisa, se nós formos esmiuçar de realmente quem foi Alda Espírito Santo, quem foi, como disse aqui o Liberato Muniz Oné, como outros tantos que dizem ser os libertadores, quem lutou pela independência. Mas que luta que houve pela independência? Que luta? Nós, filhos de Santo Tomé e Príncipe, queremos saber, de uma vez por todas, que luta houve realmente para a independência desse país. Santo Tomé é covarde, Santo Tomé não luta. Quem é que não sabe isso? Pelo contrário, Santo Tomé é trapaceiro. Um passa a perna ao outro, que é o que houve na tomada da independência, que é a história que a gente ouve, que é um irmão que traiu outro, que foi parar na cadeia, que outro teve que fugir, que é essa trapaça toda, que depois tenta-se buscar alguma história de alguma figura para poder vir tapar toda a sujeira do passado. E nós, filhos de Santo Tomé e Príncipe, estamos a chegar a 50 anos da independência, nós não queremos mais viver de histórias, nós queremos viver de execução prática agora, nós queremos agora. A história de Santo Tomé e Príncipe no passado, das figuras que fizeram parte da tomada do poder, não é a independência. Porque eu fico triste quando eu ouço o pessoal a falar lutou pela independência. Eu fico muito... Isso me entristece por demais, porque lutar para a independência não é sambarcar terreno do povo, casa que branco deixou, cada um é que tomou, fechou a casa, algumas riquezas, cada um tomou prato, quem tomou prato pôs um casa, quem tomou armário pôs, quem tomou roça que não lhe pertencia, transformou de repente a sua roça da sua família. Quer dizer, isso é que aconteceu no passado. Isso é história para vir nos contar? Alguém consegue vir nos contar essa história? Alda Espírito Santo foi presidente da Assembleia, foi ministra da Educação. Nós queremos saber, enquanto ocupou esses cargos, o que realmente lutou pela mudança. Nós queremos que alguém nos conte isso sem trapaça, sem protagonismo, que conte a história real. Enquanto Alda Espírito Santo foi presidente da Assembleia, na altura implementou-se isso, houve aquilo, ela lutou como presidente da Assembleia para isto. É isto que nós precisamos. Vem colocar a história da Alda Espírito Santo na escola para dizer o que é às nossas crianças. O que é que querem vir contar às nossas crianças da vida da Alda Espírito Santo? O que é que querem contar-nos? Pelo visto, não há grande coisa para nos contar.
Não há. E isso é preciso nós começarmos a deixar o passado para passado, porque esse passado não trouxe-nos vantagem. O passado de muitas figuras de São Tomé e Príncipe, como Pinto da Costa, Miguel Trovoada, muitos deles que eu vejo foto lá na Assembleia e vejo foto no gabinete, que eu pergunto o que é que estas figuras fizeram para São Tomé. Pelo contrário, deram cabo da pátria, arrebentaram com a pátria, que acontece que nós temos uma pátria hoje que ninguém acredita em ninguém, como o Liberato Pop disse aqui. Ninguém leva nenhuma história a sério, ninguém acredita em nenhum conto. Tudo que é tradição transformou em quaslá. Por quê? Porque ninguém no passado lutou para preservar estas coisas. Se lutassem para preservar essas coisas, nós hoje teríamos as coisas visíveis, com história, com tudo, para nós passarmos em alguns sítios e dizer, não, aqui foi feito algo por causa desta figura, aqui tem isto por causa desta figura. Sabes o que é o engraçado, Jornal? E aqui o Rilberaldo, que até pode dar-nos aqui uma maior explicação sobre isso, o que é que se passa. Antes eu, miúdo, cantava sino antes de entrar para a turma. Mas nunca nos disseram, antes de cantarmos o hino, quem é que escreveu o hino. Você está a entender o problema da coisa? Então querem valorizar aqui. É só brincadeira, meus irmãos. Este país aqui, enquanto nós não paramos de brincar com coisa séria, enquanto nós não começamos a valorizar realmente aqueles que lutaram de verdade, ou aqueles que estão a dar alguma coisa pela pátria, aqueles que estão a fazer alguma coisa pela pátria, enquanto ficamos a desvalorizar aqueles que realmente estão a esforçar para que haja uma mudança, para que haja uma melhoria, para que o país conheça novos dias, enquanto nós valorizamos essas pessoas, vamos ficar sempre no quase lá. Nenhuma criança hoje canta hino para entrar na turma. Olha que escola hoje que criança faz fila para cantar hino antes de entrar para a turma? Nós fazíamos, eu ainda recordo, o miúdo fazia, desde o jardim, cantávamos o hino nacional. Hoje em dia ninguém quer saber disso. Nesta altura de campeonato nós não deveríamos ter já o que nova saúde, que nova vida, quem é que você cambia bobide, que geração bobide, ninguém tu escola São Tomé com Príncipe. Mas olha no cafla lunga São Tomé, a cafla cheia, isso é bem de roça, pá. Isso é coisa de quem não estudou. Apolinário. Sim, olha, há uma questão. Depois dessa homenagem, a intenção de se fazer outras homenagens, mas há uma situação que é o Largo Alto do Espírito Santo, que está em estado de abandono. Não sei se tem conhecimento, e há imagens que foram partilhadas mesmo nas redes sociais. O que tens a dizer sobre isso e aquela proposta de transformar a casa onde viveu Alda no museu memorial, é viável e sustentável? Meu irmão, o que é que não está no abandono nesse país? Tudo que minimamente fazia parte da história do São Tomé e Príncipe está no abandono. Totalmente no abandono. Então, o espaço lá do Espírito Santo não ia fugir à tradição. O que é que não está no abandono nesse país? Está tudo no abandono. Portanto, pegar a Casa de Alto Espírito Santo e transformar num museu ou num espaço de histórias, de referência de algumas histórias do passado ou até da Alto Espírito Santo, eu acho que para os familiares da Alto Espírito Santo deve ser uma coisa boa, mas para os filhos de São Tomé e Príncipe, para mim, eu como filho de São Tomé e Príncipe, não tem grande significado. Esta é a minha opinião, né? Eu dou a minha opinião de forma honesta e sincera. Eu quero para nós começarmos a valorizar quem está vivo. Isso é que eu quero em São Tomé e Príncipe. Irmos buscar quem está vivo
a fazer alguma coisa de verdade para esta pátria, trazer e dizer, vamos valorizar esta figura, vamos dar condições, vamos apoiar para que fique aqui ainda alguns anos a dar alguma coisa, algum contributo para a melhoria da pátria. Isso é que eu quero. Agora, o que está no passado, dos 49 para os 50 anos da independência, eu sou da opinião que não faz mais sentido para nós, filhos de São Tomé e Príncipe. É muito cansativo para nós continuarmos a ir para o passado quando esse passado não nos trouxe nada de bom para o futuro. Obrigado, Apolinário Zeferino. Marcelino Marques, como é que viu essa iniciativa de homenagem à Alda Espírito Santo? A conferência destacou valores como liberdade, justiça e identidade africana. De que forma esses ideais podem ser resgatados e aplicados hoje no contexto político social de São Tomé e Príncipe? Jonaldo, boa tarde. Boa tarde aos colegas do painel, Gerardo Pindó, e uma extensiva saudação a todos quantos nos acompanham neste exercício de cidadania. Indo diretamente à questão que me coloca, queria também, antes e sobretudo, parabenizar a iniciativa da escritora Conceição Lima, à margem das celebrações dos 99 anos que se expressa em vida de Alda Espírito Santo. Dizer que fazer homenagem a uma figura ilustre que inclusivamente deixou marcas indeléveis e que servem de guias para que nós hoje pudéssemos nos afirmar enquanto uma nação, enquanto Estado, é sem dúvida um motivo de regozijo, porquanto nós temos uma identidade que está sendo a cada dia mais fragilizada e muito mais conturbada com as intromissões e as tendências atuais das fake news e das redes sociais, em que para muitos tudo vale e descora-se aquilo que é o essencial. Alda do Espírito Santo fez parte do grupo dos estudantes dos países africanos em Portugal, perfilou com entidades, como, por exemplo, Amílcar Cabral, Agostinho Neto, e deixou marcas, deixou livros, deixou contos, deixou textos, deixou algo que, se nós formos olhar, quando olhamos para quando entoamos o nosso hino nacional, até lança-se uma questão: será que nós ainda conseguimos entoar o nosso hino e conseguirmos esgrimir e analisar os meandros de cada estrofe daquele hino, conforme disse aqui e muito bem o Liberato, só para ter em mente um excerto do hino. Dinamismo na luta nacional. Ou seja, os grandes desígnios das nossas conquistas não carecem, não compadecem com o leve que leva-se em São Tomé e Príncipe. Portanto, nessa altura, antes da descolonização, nós entendemos que existiam figuras que tinham um alcance de Alda do Espírito Santo. É sem dúvida motivos para nós podermos inspirarmos e criarmos ou tentarmos inspirar mais Alda do Espírito Santo. Bem, eu acho que esta homenagem deve prosseguir e, a par do centenário do seu nascimento, que será o próximo ano, seria uma oportunidade para que os governantes identificassem uma oportunidade de ouro para poderem requalificarem aquele largo denominado Alda do Espírito Santo. Porque, além de ser um largo com o nome de Alda do Espírito Santo, é um largo que congregava encontros e era um espaço de acolhimento tanto para os nacionais e estrangeiros que tenha alguma visibilidade.
E eu acho que era bom que nós pensássemos na preservação daquilo que são os nossos patrimónios. Bem, dito isto, eu acho que não se pode apenas falar na preservação dos espaços, sobretudo por eles serem identificados por nome de alguém. Eu acho que os espaços públicos em São Tomé e Príncipe devem ser, e não só, tudo quanto é o patrimônio do país, devem ser preservados. Não só pelo facto de ter um nome de Alda do Espírito Santo, ou Rei Amador, enfim, nós temos que despertar o interesse em queremos ser mais, em termos mais... temos mais decoro naquilo que é a utilização e a preservação do nosso espaço. Sobre essa questão, era bom que nós olhássemos, por exemplo, para um acontecimento recente em que houve um acidente de viação e que derrubou-se uma obra de arte, que é o muro do Rio Água Grande. É preciso nós entendermos que aquele muro, independentemente da sua idade e aquilo que transmite atualmente, degradado, enfim, mas aquilo é uma obra de arte feita com muito brio. E quais foram as causas dessa ocorrência? São as faltas de políticas públicas que os governantes não gizam de modo a estancar essas perdas. Por quê? Segundo o que se conta, não quero fugir muito do tema, o automobilista vinha a falar ao telefone. Diante disto, quais são as políticas que o Estado devia tomar visando a punição de quem, por exemplo, estivesse a conduzir e fazer o uso do telemóvel? Portanto, essas questões, essas políticas, falo do telemóvel, falo do cinto de segurança, enfim, essas políticas visam a redução dessas perdas que a gente eventualmente poderia ter se bem implementadas. Portanto, falar de Alda do Espírito Santo também remonta-me a uma questão que hoje em dia dificilmente já não se vê. Eu, enquanto garoto, independentemente da dona Alda do Espírito Santo ter ocupado cargos de relevo na governação santomense, era alguém que semanalmente era vista nas ruas. E não é numa rua da Caixa, não era em Pontamina, não era no Liceu, enfim. A dona Alda do Espírito Santo, eu recordo como se fosse hoje, semanalmente a dona Alda ia ao mercado municipal. Este mercado que está ao abandono, que era um timbre para nós. Portanto, ela ia fazer as compras pessoalmente, escolhia os seus legumes, etc. Eu digo, pessoalmente. Então, quando nós falamos de Alda do Espírito Santo, quando as entidades governamentais rendem homenagem a essa figura, eu acho que não pode ser de uma forma displicente, só pelo facto, por uma agenda simplesmente. Porque não, olha, então, Marcelino, vais amanhã participar na conferência sobre o aniversário da doutora Alda do Espírito Santo no âmbito da cultura e vai lá e você faz um esboço um tanto quanto saudosista. Não. Temos que refletir efetivamente, enquanto governantes, que tipo de governante nós somos. Será que nós encontramos os nossos governantes nas ruas? Os nossos governantes vão à feira aí de Bobofô ou vão à feira grande? As nossas feiras têm condições para que eles vão, ou só quando essas feiras estiverem em boas condições é que vão. Portanto, são esse tipo de figuras que transmitem para nós aquilo que é a nossa identidade. Nós falamos de tanta coisa, falamos que eventualmente são opiniões, respeitam-se, que determinadas figuras deviam ser um tanto quanto esquecidas. O que é que nós atualmente fazemos? Daqui a 50 anos, o que é que nós vamos fazer e como é que vamos ser recordados? E o que é que para nós é a história? A história é a escrita do presente? Como é que se faz a história? A história é feita com a narrativa do passado. E quem são estes protagonistas, estes atores? Portanto, são questões que temos que refletir e podemos
criar uma identidade mais sólida. Como é óbvio, e também, conforme disse aqui o Liberato, nós, nas nossas abordagens, independentemente, temos que aprender a fazer uma análise SWOT, não descurar os pontos negativos das pessoas, dos protagonistas da história, identificando aquilo que fez menos bem, não os cometermos e elevarmos aquilo que efetivamente fizeram e que nós hoje, na época da iluminação, em que temos tudo à distância de um clique, em que para nós discutirmos ou sabermos algo sobre Marcelino, Liberato, Alda, o Pinto da Costa ou Miguel Trovada, vamos ao Google. Não, os nossos antepassados, os nossos professores, eles folheavam livros, eles liam. Portanto, falar de Alda do Espírito Santo é falarmos também do amor à leitura. O que é que nós temos em Santo Tomé e Príncipe? Nós temos uns pivôs que vão aí, pegam um ring light, pegam um telefone e fazem aquilo que fazem. Mas se formos a descrutinar aquilo que é a abordagem profunda sobre uma matéria, dificilmente faremos. Portanto, falar de Alda do Espírito Santo não é falar de populismo, não é falar daquela questão que o produto que nós queremos consumir. Falar de Alda do Espírito Santo é falar de uma forma abstrata, de uma cultura engrandecida, e efetivamente olhamos que, diante da África e não só, foi uma figura que foi respeitada. Eu pergunto, nós somos respeitados? A diáspora que temos, estão aqui, o que é que têm feito? Têm feito coisas que nos deixam orgulhosos de falarmos sobre eles? Os que estão lá, o que é que fazem? Portanto, é preciso refletirmos isso e olharmos para o próximo ano, a altura em que se vai falar sobre, em que a Dona Alda Espírito Santo fará 100 anos, se estivesse viva, efetivamente os governantes poderem fazer uma homenagem mais abrangente. Para terminar, eu acho que quando se fala da questão da transformação da residência da Dona Alda do Espírito Santo num espaço ou num museu em que pudesse acolher estudantes e não só, é preciso nós refletirmos sobre o que é que nós queremos transmitir. Será que nós ou somos muito lunáticos, os nossos governantes andam no mundo da lua, ou acham que nós somos, desculpa o termo, palhaços, em que qualquer coisa que elabora-se num discurso deve ser consumido? Não conseguimos olhar, fazer um balanço sobre aquilo que nós vamos transmitir, porque hoje em dia as pessoas têm um sentido de contraditório que transcende aquilo que os nossos governantes pensam que nós não fôssemos pensar. Por que eu digo isto? Se edifícios funcionais, espaços funcionais, como é o caso dos jardins que nós temos em Santo Tomé, não estão funcionais, que deviam estar funcionais, não estão funcionais, estão degradados. Então, se aquilo que já temos que podia ser preservado não está a funcionar, como agregar mais uma estrutura de custo quando nós não temos provas de que sabemos preservar aquilo que nós temos? As casas que nós temos um patrimônio imobiliário em Santo Tomé e Príncipe com uma arquitetura invejável. São casas, eu em tempos estive em Santo Tomé e parei num ponto e olhava para a nossa paisagem. Nós temos edifícios invejáveis, edifícios que deviam ser transformados e deviam ser utilizados, inclusivamente, para um turismo de luxo ecológico, conforme disse o presidente da região autónoma do Príncipe. Mas o que é que nós temos aí? Nós temos esses edifícios transformados em casebres, outros degradados, etc, etc. Então, se nós não conseguimos preservar o rio Água Grande, a ponte do Ponte Tavares, etc., nós vamos preservar a Casa da Alda do Espírito Santo só se for para cumprir simplesmente uma agenda e temos ela inaugurada por 2 dias, para já, porque também não temos o gosto pela leitura. Não tem sido apanágio dos santomenses, a grande maioria, até estudantes, até professores, etc., e dirigentes. Poucos são os dirigentes que conseguem ler um livro por ano. Então, agregar um espaço em que vamos usar espaço, dinheiro público que já não existe, só por uma questão de agenda,
Eu acho que, se calhar, era bom repensarmos nisso e olharmos para a preservação daquilo que nós temos. Vamos primeiro reparar a ponte do Rio Água Grande, caiu, partiu, a Câmara de Água Grande já devia pegar em 24 horas, estancar aquilo que alguém pode pegar e está aí distraído e cair e ter prejuízos. Devíamos pegar na nossa fachada, nas nossas ruas, nos nossos bancos. Houve aí uma iniciativa dos amigos de Santo Tomé, recuperou-se os bancos da cidade capital, houve iluminados que partiram, ou seja, a polícia não faz o seu papel, a Câmara não faz o seu papel, os governantes só fazem vaidade, vão lá e tal. Portanto, nós temos que inspirar mais, temos que ter mais aula do Espírito Santo. Aquelas pessoas que efetivamente iam para o encontro da população, ficavam próximos da população, não para show-offs, mas para efetivamente sentirem aquilo que a população pulsava, e não essa tendência que efetivamente nada nos engrandece. Pode efetivamente congregar algumas simpatias, mas no todo e no subsequente para aquilo que é o futuro, em nada nos abonará. Muito obrigado. Obrigado, Marcelino Marques. Liberato Muniz, querem homenagear a outras figuras são-tomenses que destacaram na cultura, entre as áreas, mas o Largo Alda Espírito Santo está em estado de abandono. Eu acho que esse tema é importante por seguinte: depois de ouvir o Marcelino e o Pindó, eu acho que há que dizer aí 2 ou 3 coisas. Uma delas, para que fique claro, é que nenhum povo vive sem uma história, independentemente dela ser boa ou dela ser má. Então, independentemente de ser Dona Alda Espírito Santo ou uma outra pessoa qualquer, é preciso que os santomenses conheçam verdadeiramente a essência, o que esteve na base do seu próprio país, quais são as pessoas que contribuíram e como, quais são as coisas boas e as coisas más que aconteceram. Porque hoje nós temos um país em que as pessoas estão mais preocupadas em beber uma cerveja Rosema do que ir estudar. Por quê? Porque não estão preocupados com a sustentabilidade do país. E os nossos dirigentes, quando chegam ao poder, também não conhecem sequer a essência do país, não estudaram e nem têm onde estudar. Então, eu julgo que mais do que fazer homenagens, é apelar aos santomenses, apelar ao Estado santomense, no sentido de financiar e ajudar os escritores, os historiadores e por aí fora, a trazerem a história de São Tomé e Príncipe para que possamos conhecer, independentemente delas serem boas ou más. E é preciso que se conheça, porque senão nós não vamos conseguir caminhar. Hoje temos um país que ninguém quer ser, todo mundo quer ter, e quem tem é bem-vindo. E veja só, desde a Segunda República, praticamente toda a gente que assumiu o poder e ganhou as eleições em São Tomé e Príncipe não foi por ter um bom projeto, não foi por gostar mais de São Tomé e Príncipe, foi porque puderam pagar, foi porque puderam congregar ao seu lado pessoas porque tinham condições financeiras. E hoje os santomenses só estão preocupados em ter. E por que estão preocupados em ter? Porque efetivamente não há história em São Tomé e Príncipe. Nós não conhecemos a história. A Dona Alda Espírito Santo, eu disse inicialmente, o erro é só querer dizer as coisas boas que a Alda Espírito Santo fez. Não, ela tem coisas boas e também tem coisas más. E é preciso que os historiadores apresentem isso sem nenhum tabu, de modo que nós possamos conhecer. E depois, em relação à recuperação do Largo, coisa parecida, isto tem sido um mal de São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe não tem conseguido manter nada. Veja só, nos 50 anos da independência, nós conseguimos destruir praticamente tudo que é arquitetura, que é o patrimônio que os colonos nos deixaram. Isto é muito mau, mas ninguém está preocupado. E essas casas que o Marcelino falou, são casas que pertencem hoje o quê? Aos dirigentes que, ao invés de quererem ser, quiseram ter. São casas deles, estão em nome deles. E o Estado não é capaz de fazer nada. Nós temos Estado que chega ao poder, que sabe que, por exemplo, que o Pindó tem um terreno de 1.000 metros quadrados, ou 50 mil metros quadrados, ou 100 mil metros quadrados.
que ele não precisa. Mas se o Pindó faz parte do poder, então deixa o Pindó lá ficar com a sua terra. O Pindó, o Liberato Muniz, por aí fora, depende de quem chega ao poder. E é este país que nós queremos criar? Não. Temos que criar um país com história, um país com presente e um país projetado para o futuro, onde nós, digamos assim, não, nós temos referência A, B, C e queremos ser frente. Por quê? Aquilo que o Pindó disse há pouco tempo é aquilo que muitos santomenses pensam hoje. E pensam por quê? Porque veem que o país, efetivamente, cada um só quer resolver a sua vida e nada se faz. E é preciso que se faça o contrário. É preciso que haja uma consciência muito mais alta dos santomenses, no sentido de congregar esforços, de ir buscar pessoas, de estudarem, de sentar com as pessoas na escola e explicarem. O Pinot disse uma coisa que é também importante. Nós cantamos hinos em São Tomé e Príncipe durante anos e anos antes de começarmos as aulas, mas nunca ninguém nos explicou a essência do hino, quem fez o hino. Por quê? Porque o que eles queriam era um objetivo no momento que alguém tinha talvez algo para ir buscar e resolveu. Aquilo dava jeito naquele momento. E nós não podemos ter um país de dar jeito e quando nós fazemos e nós temos problema e enganamos uns e outros. Temos que ter um país consolidado. E para dizer, como última palavra, que é a seguinte, a história tem que fazer parte de qualquer geração, de qualquer país, independentemente dela ser boa ou dela ser má. É preciso que nós conheçamos essa história, é preciso que nós saibamos efetivamente o que aconteceu. Veja só, eu vou dar mais um exemplo. Nós tivemos um ato grotesco no tempo da Alda Espírito Santo, no tempo do Pinto da Costa, no tempo do Miguel Trovado, ou seja, no tempo do Partido Único, que foi o censo em São Tomé e Príncipe. O censo teve repercussões gravíssimas que até hoje possamos estar a pagar. Eu pergunto, qual é o jovem, qual é o santomense que sabe o que aconteceu? Praticamente ninguém. Por quê? Porque não interessa, porque alguém está a camuflar aquilo para onde ser que foi culpar o A, B, C ou D, mas amanhã, como o Pindó diz, e bem, quando souber que há financiamento, que pode vir a estudar alguma coisa sobre o censo e por aí fora, rapidamente vão trazer isso como se fosse a melhor coisa do mundo. E esse país não pode ser o nosso, não pode ser sustentado, porque a história não se conta assim. Obrigado. Obrigado, Liberato. Pindó. Sabe, Leonardo, eu tenho 43 anos e vou te dizer o seguinte, tenho 4 filhos e eu gostaria de contar aos meus filhos a história de alguém que lutou para esta pátria e que ergueu esta pátria, que fez com que esta pátria possássemos hoje estar numa pátria digna de viver e de contar histórias dos nossos antepassados. E muitos de nós gostamos de viver na falsidade. E este país está como está, por quê? Porque nós, filhos de São Tomé e Príncipe, somos muito falsos. Nós não gostamos de falar verdade. E quando aparece alguém a falar verdade, dói muito, dói até a alma de alguns. Meus irmãos, o que é que realmente é a história de São Tomé e Príncipe e que é que realmente faz parte da história de São Tomé e Príncipe e quem lutou com a história ou quem fez alguma coisa para preservar a história desse país? Quem é que fez? E nós precisamos saber, porque eu, enquanto miúdo na escola, eu escutava a história de Portugal. Não escutava de São Tomé e Príncipe. E está aqui Liberato pode nos dizer qual é a história de São Tomé e Príncipe que nos contavam enquanto miúdos na escola. Hein? Qual é a história? Podem nos dizer? Aí Liberato pode nos limpar aqui um pouco a imagem, o pensamento do filho de São Tomé e Príncipe. O que é que era a matéria sobre a história de São Tomé e Príncipe? O que é que se falava sobre a história de São Tomé e Príncipe na escola? Para os alunos.
O que é que fazia parte para nós podermos passar de geração a geração? Não se fez passagem nenhuma. Por que é que não se fez passagem? Porque não se deixou nada de bom para se fazer passagem de geração a geração. É por isso. E esta geração hoje em dia, vocês acham que está, esta geração que viveu esse abandono todo da história, que não é história, acha que esta geração está preparada agora, com 50 anos de miséria, de sofrimento, de abandono, de tudo quanto fez parte da história deste país, como edifícios, como tudo abandonado, tudo maltratado, tudo no meio de mato, transformado em lixo. Alguém quer ouvir essas histórias? Alguém quer ouvir falar das figuras que tomaram independência ou que forjaram a luta pela independência ou luta pela liberdade? Alguém quer contar essa história? Filho, essa juventude que está aqui quer sentar para vir falar dessa história? Vocês acreditam nisso? Nós estamos ainda a tempo de vir voltar para trás para ir escutar essas histórias. Nós estamos no tempo de apagar histórias. Apagar histórias que não traz nenhum lucro para filhos de Santo Tomé e Príncipe, não traz nenhuma referência, não é referência nenhuma. Presta atenção, meus filhos de Santo Tomé e Príncipe. Eu, quando falo, eu sou filho dessa pátria, cresci aqui, conheço isto bem e conheço quem fica aqui a fazer de conta, que conhece muita história deste país, que conhece muita coisa deste país, mas que só faz de conta. Por quê? Porque até hoje nós não encontramos, nós vamos para trás e dizemos, nós queremos ver uma referência na história de Santo Tomé e Príncipe, alguém que lutou, que fez isso, que esteve em tal sítio, mudou a história do coisa, lutou para que o país não entrasse para a corrupção, lutou para que a justiça não entrasse para o que é a justiça hoje, lutou para que o ensino não fosse o ensino que nós temos hoje. Pelo contrário, todos eles lutaram para que nós esquecêssemos tudo o que aconteceu no passado. Fizeram questão de só se embarcar, dar cabo totalmente da pátria, arrebentar com tudo isto e deixar-nos na miséria total como estamos hoje. Esse país está no abandono total, não há referência, ninguém é referência nesse país, meus irmãos. Eu peço-vos imensa desculpa. Porque quando eu abro boca e digo Liberato é referência, automaticamente o gajo ao meu lado diz, você não conhece Liberato, pá. Liberato é alguma referência, rapaz? Coisa que esse Liberato já fez, você acha que Liberato é referência? Você está entendendo? Liberato está num canto de dizer, pá, Pindó é uma grande referência nesse país, pá, por aquilo que Pindó faz como ativista e coisa. Outro indivíduo ao lado diz, Pindó mete aí com político, fica a tomar dinheiro de político, não sei o que, é referência alguma? Você está entendendo o problema? E isso é o que está nesse país, não há referência, ninguém é referência, o país está entregue à bicharada. Nós precisamos começar uma nova história. E 50 anos que nós vamos entrar agora, nós temos que parar, refletir e dizer que história nós vamos agora criar para começarmos a contar a esta geração que vem. Nós precisamos criar uma nova história, porque ir buscar a história dos 50 anos para trás, meus irmãos, não faz sentido. E eu, quando falo tranquilamente à vontade para falar sobre isso. Por quê? Porque eu ando nessa pátria de uma ponta a outra, só vejo abandono e não vejo história nenhuma. Obrigado, Pindó. Marcelino Marques, 1 minuto. Ok, Ronaldo, obrigado pela oportunidade novamente para dar uma chega sobre essa questão. Eu acho que nós temos que entender que estamos a falar de um tema que, e como tantos outros que merecem alguma... temos de ser comedido naquilo que nós abordamos. E a outra questão, eu para já não tenho receio nenhum em... E ademais porque estamos mesmo em debate. O debate pressupõe temos opiniões divergentes e identificamos efetivamente com quem nós não concordamos ou a abordagem de quem nós não concordamos. É assim, eu vou falar diretamente com o meu colega de painel, Pindó. Pindó, se aula do Espírito Santo não te diz nada,
Se Liberato Muniz é a pessoa que, pelo facto de ter maioridade, consegue, descurando, por exemplo, a mim, não adianta em nada um indivíduo ter 50, 80 anos, se não tiver cultura, não vai conseguir te contar história nenhuma. Se nós estivermos a viver num país em que as pessoas não leem, as pessoas só ficam aí, conforme disse aqui, vocês muito bem, o Liberato, na bebedeira, distraídos, e com discursos muito poucos, nós vamos fazer 200 anos, vamos continuar sempre nessa parosia, nessa mediocridade e esse tipo de discursos populistas. Mesmo o indivíduo, mesmo meu pai, que tem 85 anos, se ele não for às fontes históricas e ler, eu, Marcelino Marques, que tenho 42 anos, poderei lhe dar 20 valores numa prova de matemática por ter estudado. O meu filho, a minha filha de 13 anos, se estudar história e enraizar-se na história, ela vai contar a história melhor em relação a mim. É por isso que nós encontramos muitos indivíduos que, independentemente de não terem nascido em determinados países, por se interessarem nas histórias desses países, fazem melhor reporte da história quanto os indígenas, aos nacionais, quanto a esses ditos indivíduos que dizem eu nasci aqui, eu estou aqui. Muitos que nasceram aí, que estão aí, não valem dizer nada em termos de historicidade, cientificidade e conhecimento daquilo que nós precisamos para o engrandecimento do nosso país. São Tomé e Príncipe está a caminhar para uma hecatombe de um populismo sem precedente, em que nós queremos descartar efetivamente que um povo sem cultura, sem história, é um povo morto. E o que é que nós estamos a fazer? O que é que nós, Marcelino Marques, Apolinário Zeferino, o Liberato Muniz, etc., estamos a fazer para timbrarmos numa pedra e não na areia uma história? São as coisas que fazemos por aí, são as festanças e as coisas que nós fazemos aí, é que é a nossa história. Para quando eu tiver 80 anos, dizer, olha, eu parava aqui no sei lá o quê e bebia 2 garrafas de vinho. Diferente. Para concluir, Marcelino. Marcelino, para concluir. Está bem, deixa eu só terminar. Diferente. Se a Alda do Espírito Santo, há 50 anos, conseguiu fazer algo que nos orgulha até hoje, eu não vejo nenhum iluminado hoje em dia, nem com a melhor ring light, o melhor iPhone, a fazer reportagens, etc. Não chegam nos calcanhares daquilo que é a estirpe da Alda do Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Marcelino Marques. Liberato Muniz, peço que seja mesmo preciso. É mesmo rápido. É para dizer o seguinte, para conseguir ilustrar aquilo que nós estamos aqui a dizer. É para dizer o Pindó que até aquilo que ele acabou de dizer tudo, é preciso que seja escrito hoje, para que no futuro as pessoas saibam o que é que está a acontecer hoje e por que ele está a acontecer. E é preciso que eu digo que nós, por mais que nós queiramos, estejamos onde nós estejamos, não se apaga a história de um povo, quer sejam coisas boas ou quer sejam coisas más. E o mal de São Tomé e Príncipe, eu volto a dizer, é que nós só dizemos as coisas boas quando nos interessam e as coisas más também quando nos interessam. E é preciso que, se a Alda Espírito Santo existe hoje, é preciso que nós tenhamos consciência que ela fez coisas boas, mas também tem coisas más. E nós, os santomenses, porque nos dá jeito muitas vezes, somos incapazes de dizer isso. E isto muitas vezes é que causa revolta das pessoas, porque acham que agora dá jeito, então vamos resolver. Não, é preciso abrirmos a mente, acreditamos que a história existe. Hoje, o que estamos a fazer hoje, na verdade, somos todos primos. Será uma história no futuro e é preciso que a gente continue caminhando neste sentido, até neste contraditório. Ou eu penso diferente, outro pensa diferente, e vamos dizer que no passado debatemos aí com o Pindó e ele não defendeu isso. E vamos justificar o porquê que ele não defendeu e porquê que os outros defenderam. Isso é história, isso ajuda-nos a crescer. É assim que nós vamos dar o salto. Obrigado.
RTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.